Este é um convite para que, em alguns minutos, aqui e agora, nós possamos, através da palavra viva, a palavra de Deus, que está contida nos textos bíblicos, compreender melhor os planos do Senhor para a nossa vida. Sim, a palavra de Deus é viva, é eficaz. Ela pode nos tocar profundamente no coração, apesar de algumas mensagens já terem milênios de existência. A proposta aqui não é uma proposta acadêmica. Claro, a gente precisa de alguns conhecimentos, mas principalmente para que se ponha em oração, em reflexão e em chave pessoal de salvação. O texto para hoje será do livro dos Salmos. Eu sei que estamos no mês da Bíblia, está se celebrando, se divulgando muito Ezequiel, mas o Salmo também traz as mensagens de esperança, de superação, que aquele profeta soube tão bem colocar. Há muitos já vídeos, há muitos ensinamentos, palestras sobre Ezequiel. Então, por inspiração divina, trouxe este texto que proponho a vocês através do Salmo 87. Em algumas Bíblias, dependendo da numeração adotada, ele virá com o número 86. E na maioria delas com as duas numerações juntas, 87, 86. Vamos ouvir o que nos diz o Senhor no seu salmo? Dos filhos de Coré, um salmo, um canto. Sua fundação está sobre os montes da santidade. O Senhor ama os portões de Sião mais do que todas as moradas de Jacó. Em ti são faladas coisas gloriosas, ó cidade de Deus. E continua logo a seguir, dizendo-nos assim. Recordo Raabe e a Babilônia, entre os que me conhecem. Eis a Filisteia e Tiro, em companhia de Cush. Lá este nasceu. De Sião, porém, será dito, nela, homem por homem nasceu. E ele, o Altíssimo, a torna firme. O Senhor enumera ao escrever povos. Lá este nasceu. E há cantores como dançarinos. Todos os meus mananciais estão em ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então veja bem, os salmos, as pausas foram obedecendo o que o salmo diz. Há duas pausas aqui. As pausas dão respiração à oração. As pausas dão respiração à nossa reflexão. E aí a gente pode contemplar este texto, como todo texto bíblico, a gente precisa conhecer um pouco para entender a linguagem. Quando está falando do Monte Sião, está ali colocando o centro de onde vivia o povo que seguia a Deus no Antigo Testamento, ali naquele monte onde foi construído o santuário, o templo, o grande lugar onde estava a presença de Deus e onde os povos ali, através de seus sacerdotes, imolavam as vítimas oferecendo a Deus, colocavam orações, faziam seus arrependimentos, seus pedidos, ou seja, é o centro da fé. E também o centro da justiça, o centro da lei, porque o Antigo Testamento é colocado na centralidade da lei de Moisés, dada por Deus. Ora, quando aqui coloca esse centro, também coloca num centro geográfico. Vejamos, aqui no capítulo 4, o salmista
colocou assim: recordo Raabe e a Babilônia entre os que me conhecem. Então é como se a cidade, o templo, a própria presença de Deus estivesse lembrando de dois povos ali que estão vizinhos. Interessante é que em pontos opostos. Raabe é o Egito, está para o lado oeste. Babilônia é o grande império do lado leste. Ou seja, o monte estava ali localizado entre duas potências da época, duas grandes nações imperiais, na qual o povo também sofreu uma escravidão e onde também o povo se expandiu de alguma forma. Porque, diante dessas circunstâncias, da escravidão no Egito, depois da deportação para a Babilônia, o povo passou também a existir ali naqueles lugares. E depois põe os pontos norte e sul, quando lembra aqui, eis a Filisteia e Tiro, região norte, em companhia de Cush, na África, na região sul. Então, veja bem, o Monte Sião, o Templo do Senhor, é um centro geográfico que atrai todos aqueles povos. É um centro de fé, de norte a sul, de leste a oeste, nós diríamos hoje. A dimensão dos quatro cantos da terra, digamos assim, da época, né, do entorno daquele povo. E aí, como a gente pode pensar nisso hoje em dia? Da própria difusão do povo de Deus pelo mundo. E hoje, para nós, os cristãos, não se trata mais de uma terra em si, de um povo, mas de uma fé que se espalhou, de uma grande nação, como família, como igreja que nós somos. A igreja é uma família de famílias. Se a gente quiser aprofundar, a gente pode ir lá na frente, na Carta aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo de número 11. Portanto, lembrai-vos que antes erais gentios na carne, chamados, chamados incircuncisão por aqueles que na carne são chamados incircuncisão feita por mãos humanas. Ou seja, nesse começo está se definindo aqueles que eram chamados o povo de Deus, aqueles que passavam pela circuncisão e aqueles que tinham adquirido outros hábitos e já não passavam por esta cultura, por esta marca na sua própria pele que definia aquele povo. E aí continua, no versículo 12: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da cidadania de Israel e excluídos das alianças da promessa, vivendo no mundo sem esperança e sem Deus. Era também o povo disperso, né? O povo que, durante tantas situações difíceis, principalmente na queda de Jerusalém, o povo ficou disperso pelo mundo todo. E aí continua. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados por intermédio do sangue de Cristo. Ou seja, aquele povo da diáspora, aquele povo que foi se dispersando por outros países, por outras nações, agora poderia, a partir da nova e eterna aliança, ter de novo uma centralidade, não mais naquele templo físico, mas diante da presença de Deus em nosso Salvador Jesus Cristo. Continua assim adiante. De fato, ele é nossa paz, formado de ambos os povos um só, tendo derrubado o muro da separação, perdão, o muro de separação, a inimizade na carne dele, aboliu a lei dos mandamentos em decretos, para, dos dois, formar em si mesmo um novo homem,
estabelecendo a paz, e para reconciliar ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Tendo vindo, anunciou a paz a vós, que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque, por intermédio dele, ambos temos acesso ao Pai por um só Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que bela visão que São Paulo coloca, que nos aprofunda em dimensão cristológica e cristocêntrica a presença de Jesus como nosso centro, como aquele centro que vai atrair os que estavam perto dele, os que estavam longe, dispersos, e o mundo todo, norte a sul, leste a oeste. Ou seja, traçando um sinal de cruz, como aquela dimensão geográfica que a gente conhece, né? No simbolismo, numa grafia vertical norte a sul, leste a oeste, horizontal, como é a cruz. Simbolicamente, em forma de oração, podemos contemplar este Cristo no centro da cruz, que atrai a todos, como um ponto de união, que faz aquele ponto de intercessão, que é paz, que é unidade, que é a possibilidade da salvação aberta pela graça, da presença de Deus, que morreu e ressuscitou por todos nós. Pense nisso. Reflita. Qual é o centro da sua vida? Quem está nesse centro? Como Deus está presente, como esse lugar alto, este templo, que para nós é muito mais do que isto, é uma pessoa, que é o amor, que veio aqui para nos salvar. E que lembremos, ele está no meio de nós. Coloque isso em sua oração. Se possível, volte ao texto dos Salmos, leia com cuidado, mais de uma vez, saboreando, permaneça em silêncio para ouvir o que nasce dessa sua reflexão bíblica. E depois leia Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 11, para que você possa também perceber o ensinamento de São Paulo. Quem gostou desta reflexão, quem quer participar de mais, que é feita mensalmente, aqui embaixo nos comentários e descrição, você terá link para aderir a um grupo de WhatsApp para ficar sabendo, para receber notícias. Não é um grupo de diálogos, é um grupo onde você poderá acessar e pertencer a esse grupo apenas para receber o link deste momento mensal, desta reflexão bíblica que é proposta para lhe ajudar em oração. Espero que fique com Deus, com a paz que vem de nosso Senhor Jesus Cristo.